Gratidão por estar mais um dia aqui e poder falar com vocês, né, nesse dia friozinho. E hoje a gente vai falar de um assunto, como a dona Neuza já antecipou, eu vou contar um pouquinho sobre a história de Paulo de Tarso, que é particularmente o apóstolo que eu mais admiro. E a história dele é linda. E eu escolhi esse tema do charco ao céu, e ao longo da palestra eu quero demonstrar para vocês que não existia um interruptor onde ele ligava dos erros dele e se tornou um santo. Foi um processo, foi uma reforma íntima muito dura. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Bom, então, o livro é Paulo e Estevão, onde eu me baseei na história de Paulo. É uma psicografia do Emmanuel, junto com Chico Xavier. Tá? É dentro de uma coletânea. Esses livros são fantásticos, então quem quiser ler, são livros grandes, mas são maravilhosos. Principalmente o outro também, que é há 2000 anos, também, que eu gosto bastante. Eu me baseei, eu peguei algumas imagens na internet, então estou colocando os créditos aqui para ilustrar, para não ficar só vocês olhando para mim, que senão fica cansativo. É melhor as imagens, né? Tá? Bom, então o livro Paulo e Estevão, ele começa no Emmanuel falando no prefácio uma coisa bem importante, que não existiria Paulo de Tarso sem Estevão. Quem aqui conhece Estevão? Tá vendo? É esse o intuito do livro, demonstrar que Estevão, que foi o primeiro mártir da Igreja Católica ou do cristianismo, foi muito importante na vida de Paulo de Tarso. Eu quero mostrar aqui para vocês isso na palestra de hoje. E ele fala que não existiria Paulo de Tarso sem Estevão. Tá? E o livro começa no ano 34 depois de Cristo. Na cidade de Corinto, existia esse senhor chamado Jochedebe. Era um judeu que tinha uma família, 2 filhos, e ele morava em Corinto, e ele sofria muitas humilhações diariamente. Porque ele andava na rua, e os soldados romanos, se você não cumprimentava eles, eles te agrediam. Se você cumprimentava eles, eles te agrediam também. Então, ele tinha que conviver com isso todo dia. E, por causa dessas seguintes humilhações e perseguições, a esposa dele havia falecido também. Tá? E a gente conhece 2 personagens muito importantes para Paulo. Eu vou chamar ele primeiro de Saulo de Tarso. Tá? Depois ele muda de nome quando ele é batizado. Tá? Então, Saulo, é muito importante esses 2 em sua vida. E seria Gesiel e Abigail, que seriam os filhos desse senhor. Esses 2 foram criados pela mãe com muita ênfase nas escrituras antigas. Então, eles sabiam todos os antigos profetas, eles sabiam todas as leis de Moisés à risca, de cor. Não precisava, igual da minha pessoa aqui, de um slide para lembrar a história, né? O pessoal tinha uma memória boa antigamente. E ele chegou um dia cansado, falando que ia reivindicar seus direitos, que havia ficado sabendo que Licínio Minúcio, que era um antigo romano, que era o chefe daquela região, ele ia fazer uma reunião pública para o pessoal ir reclamar do que estava acontecendo, né? E os filhos falaram, pelo amor de Deus, não vai lá, porque é uma arapuca, ele vai fazer alguma coisa contra você, ele já tomou suas terras, só deixou a gente com esse cantinho de terra, não vai. E ele lá, não, eu vou. E ele acabou indo. Esse é o Licínio Minúcio lá. Aqueles romanos sentados no trono, todo maravilhoso, né? E aí ele foi lá falar da crítica dele, que ele era agredido pelos romanos, que não sabia como se comportar, que haviam sido tomadas várias terras dele de forma indevida. E aí Licínio olhou para ele e falou assim, bom, ótimo que você veio reclamar. Você ficou com uma terra? Então agora você não vai ficar mais com nenhuma. Agora a sua terra é minha. E decretou que ele saísse do ambiente lá familiar. Ele ficou indignado, tentou falar alguma coisa e acabou sendo agredido novamente. Não era agredido com um soco, né? Você ia lá, prendia a pessoa e aplicava a tortura, né? É bem a verdade, né? E aí ele voltou para casa irritado, estressado, querendo matar Deus e o mundo, né? E aí ele
entrou numa terra para chegar na casa dele, que era a residência desse Licínio. Ele era vizinho dele. Aí o que ele fez? Botou fogo em toda a plantação dele. E saiu correndo. E o próprio filho dele, o Gesiel, que era amigo que participava ali, tentou apagar tudo, se machucou. E 2 escravos foram até hospitalizados nessa situação. E aí, à noite, chegou os soldados romanos na casa deles, falando assim, que eles eram os principais suspeitos do incêndio. E pegaram não só ele, mas os 2 filhos também e aprisionaram eles. No dia seguinte ia ter um interrogatório e também a sentença, né? E aqui está no dia seguinte. Quando eles estavam começando ali a sentença, digamos assim, ele recebeu a notícia que os 2 escravos dele haviam morrido por causa do incêndio. E ele ficou extremamente irritado, encolerizado. E aí, Gesiel, percebendo a situação, falou, nossa, meu pai não vai aguentar o martírio, ele vai acabar desencarnando. E aí ele falou, não, fui eu que fiz isso. Aí ele falou, você se engana, porque meus súditos viram ele saindo correndo com fogo na mão. Então, ele é o culpado e não você. Mas pela sua insolência, você vai apanhar junto com ele. E começou nos 2, sem parar, porque ele estava com muita raiva. Pedindo, não, 20 açoites, 30 não sei o quê, 20, um monte de tortura. E o velhinho não aguentou e acabou desencarnando. E Gesiel, vendo que Abigail estava lá, aflita, olhando aquilo, ela estava traumatizada com a cena, ele pediu para ela rezar o Salmo 23. E ela ficou rezando, e ele começou a apanhar também. Depois que o outro havia desencarnado, o pai dele, ele começou a apanhar. E ele decretou, você vai ser vendido agora por um navio escravo. E naquela época, você trabalhar nesses navios era como se fosse uma sentença de morte, porque ninguém aguentava trabalhar dessa forma. E aí ele se irritou com a Abigail rezando, falou, tira ela daqui, pelo amor de Deus, tira ela daqui que eu não aguento mais ela rezando. E ela foi solta. E ela lembrou de uma amiga de família, e essa amiga de família, inspirada pelo alto, falou assim, você não pode ficar aqui, porque você vai estar sozinha. E uma moça bonita como ela, sozinha naquela época, era praticamente a morte. Então ele falou, fuja. Aí ela lembrou que tinha um casal de amigos, que era Ruth e Zacarias, que estava saindo da cidade de Corinto, ia procurar uma nova vida, porque o filho deles havia desencarnado cedo. E aí ela foi, explicou toda a história, e Ruth e Zacarias a aceitaram como filhos do coração. Tá? Eles foram até a estrada de Jope, que é uma cidadezinha bem pertinho de Jerusalém, e lá eles constituíram uma nova casa, uma nova família. Depois de dias de febre, que ela ficou entre a vida e a morte, ela conseguiu se curar e seguiu com a sua vida. Enquanto Gesiel estava lá no barco escravo, no navio escravo, trabalhando duro, firme. O chefe lá do navio ficava impressionado, porque ele era uma pessoa digna, humilde, trabalhava sem reclamar, não tentava fugir, não tentava fazer rebelião. Pelo contrário, ele acalmava as pessoas à sua volta. Aí um belo de um dia, Sérgio Paulo, que era um romano eminente, ele acabou entrando no navio e ficou doente. E quem cuidou das feridas dele? Ninguém queria. Eram feridas que saíam da pele, assim, uma coisa surreal. E aí, quem cuidou foi o próprio Gesiel, né? E ele foi cuidando. Quando ele ficou bom, quem que ficou doente no lugar dele agora? Gesiel, o contato com ele. Aí o que o chefe do navio falou? Bom, agora a gente não precisa mais cuidar, a gente pode jogar para fora do navio na água e está tudo resolvido. Porque era um escravo. O Sérgio Paulo não podia, era um romano eminente, não podia fazer isso. E aí Sérgio, escutando aquilo, ficou constrangido, falou, não, você não vai fazer isso. O cara salvou minha vida. Vamos fazer o seguinte, durante a noitinha eu pego um bote, coloco ele dentro do bote, deixo ele numa praia e você coloca nos registros que ele morreu dessa enfermidade desconhecida, foi atirado ao mar. E o rapaz, o chefe lá, concordou. No barco, ele chega para Gesiel e fala, daqui em diante você vai ter que trocar de nome, porque senão você vai se complicar e complicar a mim. Toma uma bolsinha aqui de dinheiro para você
para suas custas para você se tratar. E ele ficou numa praia entre a vida e a morte, né, durante dias tendo alucinações, sonhos, até que ele foi, entre aspas, resgatado por um ladrão que ia roubá-lo. Ele falou: eu te dou todo o meu dinheiro, mas me leva pelo menos para um lugar para me curar. E aí ele levou para uma casa que era designado como os homens do caminho. Naquela época não existia o termo cristão, que foi criado por Lucas, depois de algum tempo. Então, os cristãos eram chamados de homens do caminho, porque eles ficavam andando de cidade em cidade, curando os feridos, propagando o evangelho de Jesus. Tá? E aí ele foi levado depois, para ser tratado de forma adequada, para a casa do caminho, onde quem estava lá? Pedro, o apóstolo Simão Pedro. Enquanto ele estava com febre, ele falava os antigos testamentos, falava dos profetas, e ele dava uma ênfase muito grande a Isaías, que falava do Messias prometido. E Pedro falou: nossa, esse rapaz, ele tem alguma coisa a mais. E depois que ele se curou, ele foi lá conversar, falou: o Messias que você falava quando você estava com febre, veio e foi crucificado. Ele: como? Aí ele mostrou os ensinamentos de Jesus, os antigos pergaminhos que ele tinha. Ele lendo aquela história de Jesus, ele ficou fascinado com aquilo. Ele falou: é o Messias. E aí eles foram criando uma amizade, digamos assim. E aí Pedro perguntou seu nome, e ele falou: Gesiel. E contou toda a história, falando que precisava de mudar de nome. E a partir dali, Simão Pedro o batizou não como Gesiel, mas sim como Estevão. E aqui foi a introdução do primeiro personagem, do primeiro protagonista. E aqui entramos no segundo protagonista, que é um tal de Saulo de Tarso, né? Que estava lá na estrada de Jope, que conversou com um amigo, que contou tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Jesus, os homens do caminho, as perseguições, contou tudo para ele. E ele foi lá na estrada de Jope ver sua noiva. E quem era essa noiva? Era nada mais, nada menos que Abigail. Ele a conheceu numa festa, digamos assim, se apaixonou por ela e pediu em casamento. Antigamente se pedia em casamento rápido, né? Então ela acabou aceitando, né? E eles estavam fazendo os planos para casamento. E aí ela só insistia numa coisa, pediu uma coisa para ele: Saulo, me ajude a encontrar o meu irmão, Gesiel. E Paulo fala: vou ajudar. Me desculpem, gente, que às vezes eu falo Saulo, Paulo, porque é a mesma pessoa e é muito difícil, tá? Então é a mesma pessoa, tá bom? E o Gesiel e o Estevão também, por isso que é difícil falar, porque eles têm o mesmo nome, né? Bom, e aí Saulo foi lá ver o que acontecia nessa igreja do caminho. Por que tanta gente era absorvido por esses ensinamentos? Então ele foi lá pessoalmente. E adivinha quem estava lá na tribuna falando sobre os ensinamentos de Jesus? Estevão. E ele falava com maestria sobre as antigas escrituras e fazia relações com os ensinamentos de Jesus. E ele ficou colérico, levantou e começou: como você ousa falar de Moisés e de Jesus? Moisés é maior. E Estevão, né, todo tranquilo, respondia humildemente com maestria, e ele foi ficando irritado. Aí chegou uma hora que Estevão deu uma resposta para ele que ele ficou sem reação. E aí ele falou assim para ele: não podemos mais discutir. Aí ele ficou irritado. Era a primeira vez que ele havia perdido numa discussão, porque ele era doutor da lei. E aí ele pediu para o Sinédrio para interrogá-lo. E ele foi lá, com a mesma maestria. E o pessoal ficou colérico, começou a agredi-lo, a cuspir nele, e decretaram a sua prisão. Bom, Gamaliel, que era o seu mentor, digamos assim, e era o seu chefe lá no Sinédrio, como doutor da lei, ele foi visitar o caminho, porque ele sabia o temperamento de Saulo. Ele falou: ele vai ter uma perseguição. E aí ele foi ver o que acontecia. Chegando lá, ele viu vários doentes, inclusive um amigo dele, falando que foi abandonado pela família, que se não fossem eles, com certeza ele estaria morto. E Gamaliel se sentia empatia, porque poderia ser ele, com uma enfermidade daquela, e ser descartado pela família, que antigamente era muito comum, né? E aí Pedro deu os ensinamentos de Jesus para Gamaliel lê-lo. Bom, e no dia da sua
do seu apedrejamento, né, do seu sacrifício, Estevão foi o primeiro sacrificado, foi a pessoa que foi morta pelo cristianismo. Ele foi o primeiro mártir. Por isso a importância dele também para nós cristãos. Ele foi o primeiro que se doou e deu a vida depois do Cristo. Tá? Isso é muito importante, eu queria que vai ficar na mente de vocês. E ele convidou quem para essa vitória dele que ele considerava? Abigail. Falou, não, você tem que estar lá na minha primeira vitória como juiz, né, como doutor da lei. Ela falou, tudo bem, eu vou. Chegando lá, quem ela encontra lá? O irmão, que estava com agora o nome de Estevão. Ela deu um grito e Saulo ficou aturdido, falou, não é ele. Sim, é ele. E aí recolheu até uma câmara lá, um quartinho, e aí Estevão conta toda a história, de que ele foi salvo pelo Sérgio Paulo, que mudou de nome, que conheceu Jesus, e aí ele pedia para Abigail perdoá-lo de coração, porque Saulo era, na verdade, um amigo muito querido dele, uma pessoa que só agrediu, que praticamente o matou, era amigo dele. E aí Saulo olhou para ela e falou, está tudo acabado entre nós, eu não posso ter uma noiva que é irmã do meu inimigo e que gosta de Jesus. E ele saiu derrotado. Enquanto os amigos achavam que ele estava todo feliz, tal, ele estava feliz por fora, mas por dentro derrotado, porque Jesus havia tirado dele o amor da sua vida, e o próprio Gamaliel, que pediu a ele a soltura de Pedro e de João e de Felipe. E então ele perdeu o segundo pai para ele e também a amada. Então, para ele odiava Jesus do fundo do coração. Depois de 9 meses, escutem bem, depois de 9 meses de mortes, perseguições, torturas e exílios de homens, crianças, mulheres, ninguém passava impune para Paulo. Ele foi o grande responsável pela maior perseguição dos cristãos até hoje vista. Tá? Ele perseguiu absolutamente todos. Depois de 9 meses, ele se cansou, ele não aguentava mais, ele precisava da amada dele. Ele foi lá visitá-la. Chegando lá, ele descobriu que ela estava entre a vida e a morte, por causa dele. Depois que ele a dispensou, ela ficou entre a vida e a morte e estava lá, se entregando, digamos assim. E ela só estava melhorzinha por causa que um tal de Ananias foi lá e ajudou e mostrou os ensinamentos de quem para ela se consolar? Jesus. Aí ele pirou de vez. Você também com esse tal de Jesus? E ela vai lá e morre nos seus braços, dizendo que ela não podia ficar com ele porque Jesus havia falado para o seu irmão, que apareceu para ela à noite, que ele tinha uma missão. E que ela não podia ficar com ele porque ela ia atrapalhar. Que ele não ia para fazer a missão se ela estivesse viva. E ela foi morrer nos braços dele. Então o que aconteceu? Ele foi atrás desse Ananias. Torturou mais algumas pessoas e chegou à conclusão que ele estava em Damasco. E o que aconteceu na estrada até Damasco, lá no deserto, que muitos de nós conhecem a história maravilhosa. Ele está lá em cima do camelo, cai de joelhos, porque vê uma pessoa, que é nada mais nada menos que Jesus, que pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta com toda humildade, chorando já, quem és tu, Senhor? E ele fala, eu sou Jesus, aquele que é perseguido por ti. E aí Saulo começa a chorar convulsivamente, recordando que ele tinha uma missão. Porque quem tem uma missão importante, com certeza é preparado no plano espiritual. Só que ele achava que a missão era com Moisés. Ele não sabia que a missão dele era com Jesus. E quando ele intimamente, de forma inconsciente, entendeu isso, ele começou a chorar convulsivamente. E aí chegou para Jesus e falou, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir de lá, a partir deste ato, ele nunca mais foi Saulo de Tarso. Ele foi outra pessoa. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês, que ele não virou uma chavinha daqui por diante. Esse livro, até agora, foi a primeira parte. É impossível eu falar da segunda parte com esse tempo curto. Mas todo mundo conhece, conhecendo lá nos Atos dos Apóstolos, que tem toda a história depois, a trajetória depois que ele se converteu, tá? Quem quiser, leia esse livro que é fantástico. Mas eu vou resumir
um pouquinho para a gente entender os apuros que ele passou, as vergonhas que ele passou, o que ele teve que reformar para virar de perseguidor a apóstolo e para sair do charco onde ele se encontrava e alçar até o céu. Porque eu tenho certeza que Saulo, que foi convertido depois como Paulo de Tarso, depois de ser batizado, eu tenho certeza que ele errou mais do que todo mundo aqui, nessa encarnação. Só que ele não ficou se lamentando, se fazendo de vítima, depressivo. Ele fez o que tinha que fazer. E numa encarnação, ele arrumou tudo. Precisa de coragem para fazer isso. Muita coragem. Depois que ele ficou cego, com essa visão de Jesus, ele ficou cego. Ananias o curou. Eu vou tentar falar de uma forma bem resumida, tá, gente? Porque o tempo é curto. Ananias o curou e ele recebeu os ensinamentos de Jesus. E quando ele leu aquilo, ele ficou maravilhado. Ele falou, como que eu persegui aquelas pessoas por causa disso? Que não só fala dos antigos profetas, mas acrescenta muito mais aos antigos profetas. E aí, o primeiro impulso do seu coração, que ficava fascinado com aquilo, era chegar lá no Sinédrio, em Damasco, que tinha muitos amigos, que ele tentou procurar antes de falar na tribuna, e foi repelido, porque todo mundo já ficou sabendo. Antigamente não tinha um WhatsApp, mas tinha uma fofoca, viu? Todo mundo já havia sabia que ele estava, entre aspas, louco. Tá? E aí, ele chegou lá na tribuna para falar de Jesus. E o pessoal olhou para ele e falou, ou você é traidor, ou você é um demente. Você merece a indiferença da nossa parte. Todo mundo saiu e deixou ele lá. Ele achava que por ele ter sido doutor da lei, por ter sido um ferrenho apoiador de Moisés, todo mundo ia olhar e falar, nossa, você está certo, Paulo. Você está certo, vamos seguir a Jesus. Não. Encontrou corações enrijecidos por aqueles fariseus que só queriam saber do exterior e não do interior. E aí Saulo lembrou de quem? Gamaliel, que era o seu mentor, que falou que queria voltar para o deserto, que ia se aposentar e que ele ia ficar em seu lugar, porque ele conheceu Jesus. E aí ele foi lá em Palmira, perto do deserto, conversou com ele e Gamaliel falou, a partir de agora, você não é mais quem você era. Você não pode cobrar como doutor da lei. Você tem que trabalhar como tecelão, como seu pai te ensinou, e você tem que meditar. Ficou 3 anos no deserto meditando e trabalhando no tear. E conheceu lá um casal que estavam foragidos de Jerusalém. Por causa de quem? Dele. Só que ele não falou quem ele era. E na conversa ali ele viu, eles foram contando as atrocidades que não ele fazia, mas os generais, os capatazes, digamos assim, que cumpriam a ordem para ele. Muitos se utilizavam da palavra do próprio Paulo para perseguições políticas, perseguições através de questão financeira. Então se utilizava do poder que Paulo havia dado para perseguir as pessoas que não gostavam. Falavam que era que seguia Jesus, as pessoas às vezes nem seguiam. Começou a falar as atrocidades, estupravam as mulheres. E Saulo começou a chorar. O arrependimento, a culpa batia muito forte, porque ele conheceu não só o Estevão, olhando aquele caso da sua amada, mas das pessoas em que ele prejudicou. A extensão da sua responsabilidade, dos seus atos. E foi aí que ele falou para eles, me perdoe, eu era o Saulo de Tarso. E eles perdoaram e falaram, a partir de hoje, ajuda Jesus a propagar o evangelho. Saiu de Damasco, de novo tentou pregar lá, saiu às escondidas como se fosse um criminoso comum, porque iam matá-lo ali, iam apedrejá-lo. Voltou a Jerusalém para ver um amigo querido de infância. Chegando lá, o amigo não acreditou e falou, você é mentiroso, você está louco, saia daqui. Expulsou ele. Tentou ir aonde que era a última chance dele, foi visitar a irmã que estava lá. Só que a irmã havia fugido de vergonha por causa do nome dele. E não tinha mais aonde morar, não tinha aonde ficar. Aonde que ele foi procurar ajuda? Em Jerusalém, na Igreja do Caminho. E quem estava lá? Pedro, todos os apóstolos. Chegando lá na porta, ele bate e fala,
Sou eu, Saulo de Tarso, quero falar com Pedro. E o que Pedro faz? Não atende. De medo dele. Deixou ele lá, fora, na porta. E aí ele, cabisbaixo, sentindo a pessoa mais ferida da terra, teve que esperar até o dia seguinte, até eles fazerem uma reunião e aceitarem ele. E aí Pedro fala assim, visita seu pai, a sua família, para ver se está tudo bem. Pensa um pouco, e aí começa a propagar o evangelho de Jesus. E ele foi até Damasco. Chegando lá, ele descobriu que após o escândalo, a mãe dele havia falecido de desgosto. A irmã estava foragida de vergonha, não queria mais falar com ninguém. E o pai, doente. E aí, olhando nos seus olhos, falou assim, você tem que escolher a mim ou a esse Jesus. Foi a primeira vez que Saulo não sabia o que responder. Todas as pessoas falavam para ele abdicar de Jesus, ele falava tranquilamente, não vou. Mas essa vez ele chorou, com dor no coração, porque ele não podia falar não para o pai, e ele não podia falar não a Jesus. Aí ele falou assim para o pai, nós dois precisamos de Jesus, não só eu. E aí o pai falou, meu filho morreu. Deu um dinheiro para ele e falou, tchau. E foi o pior dia da vida dele. Ele deitou na floresta porque ele não tinha forças. Noites e noites de pesadelo. Toda noite ele tinha pesadelo com os perseguidos, com pessoas o cobrando. Que a gente sabe que é no plano espiritual nossos perseguidores, né? E depois ele teve uma graça, digamos assim. Abigail e Estevão venceu o sonho, que nós sabemos que é uma visão espiritual. Ele recebeu eles no plano espiritual e falava para ele não desistir, que ele tinha uma missão, que Jesus queria que ele propagasse o seu evangelho. E Estevão falou para ele, eu até hoje não te abandonei, estive ao seu lado todo esse momento, e daqui para frente eu vou seguir seus passos aonde você for. Ou seja, Estevão não só o influenciou a ser um convertido de Jesus, mas também virar a seu mentor, aquele que ia inspirá-lo nas suas cartas, nas suas pregações dali para frente. E Abigail, com aquele coração maravilhoso, chegou a ele e falou, você precisa trabalhar. E aí ele começou a fazer um monte de perguntas e ela com monossílabos respondia. E com uma frase que eu vou falar assim com palavras, ele seguiu a vida dele e seguiu até o último dia, que era ame, trabalhe, espere e perdoe. Com essas 4 palavrinhas, ele acordou um outro homem no dia seguinte, não mais. Porque o antigo homem foi apedrejado, que era Saulo de Tarso, foi apedrejado por tudo. Os amigos, a própria igreja do caminho o repeliu. A família não queria mais saber dele. Ninguém. Ele estava sozinho. Os únicos que estavam do seu lado era Gesiel, que era o Estevão, Abigail e Jesus. E ele seguiu firme. 12 anos de trabalhos árduos andando para lá e para cá. Ele percorreu mais de 1.500 quilômetros a pé. Naquela época se usavam camelos, cavalos, mas ele não usava, porque ele não era digno. Ele queria pagar centavo por centavo dos seus erros. Andou a pé. Imagina, andar de Jerusalém até a Turquia, até lá Roma. E de pregação em pregação, ele foi torturado, ele foi preso, ele foi perseguido, aconteceu de tudo com ele, mas não desistiu de propagar o evangelho de Jesus. Para em Roma, quando foi preso, ele ser decapitado. E na hora da morte dele, estava lá o seu carrasco e esquartejá-lo. Ele deu a primeira batida, só que ele errou. E ele ainda ficou vivo com aquele golpe. E aí ele olhou para o general, lá para o carrasco, e falou assim, faz o seu trabalho, porque eu fiz o meu. E morreu assim. Então, a minha ideia aqui é passar para vocês que Paulo errou mais do que nós, mas em uma encarnação ele conseguiu subir do charco ao céu. Então, todos nós temos as mesmas imperfeições, os mesmos erros incrustados em nosso espírito, mas nós temos a força de mudar nosso destino. Então, nunca é tarde para mudar nosso destino. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. Nunca é tarde para amar, para trabalhar, para esperar, para pedir perdão.
para que finalmente a gente saia do charco onde nós nos encontramos para alçar aos céus, para seguir a Jesus no nosso dia a dia. Muito obrigado pelo ouvido de vocês, agradeço de coração. Obrigado.